Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna. Tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus, mensagens de graça, de esperança, de conforto, de consolo, de certeza, de segurança. A nossa mensagem de hoje tem como título Aproveite a oportunidade. Ou poderíamos dar um outro título, por exemplo, oferta por tempo limitado. Frequentemente, no comércio das nossas cidades, nós encontramos esse tipo de expressão, oferta por tempo limitado, ou aproveite a oportunidade. Nos supermercados é comum o locutor fazer aquilo que eles chamam de promoção relâmpago. De repente, eles baixam violentamente o preço de uma mercadoria por alguns minutos. Quem correr e conseguir pegar, compra mais barato, não é? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. E está baseada em Isaías capítulo 55, versículos 1 a 3 e versículos 6 a 7. Diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha e beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim todos com ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. E os versos 6 e 7 dizem: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Como vocês puderam perceber, nós tiramos o título da nossa mensagem desse versículo de número 6, que diz: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Aproveite a oportunidade. É uma oferta por tempo limitado. Esta oferta é feita enquanto a salvação está sendo oferecida. Nos versos 1 a 3, o autor, o profeta Isaías, diz assim: Alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. É tudo de graça. Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. A salvação está sendo oferecida. Deus está dizendo através da sua palavra: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no enquanto está perto. O profeta Jeremias disse algo parecido: Vós me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está oferecendo no tempo presente, o tempo da graça, a sua salvação. Jesus disse em Mateus capítulo 11, 28,
venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, e eu aliviarei vocês. Eu aliviarei o fardo de vocês. E lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, já no final do livro, diz: a quem tiver sede, eu darei de graça água da fonte da água da vida. Então, Deus está convidando você agora para que você venha e receba de graça a salvação que Ele está oferecendo em Jesus. Esta oferta é por tempo limitado, porque nós estamos no tempo da graça, mas haverá dia em que Jesus voltará a este mundo e se assentará no seu trono, e então todos nós vamos ter que comparecer perante o seu tribunal. É o que diz o Senhor Jesus lá no capítulo 25 de Mateus. Ele diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E diz na sequência: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham todos vocês, que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. E mais lá na frente diz: em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então haverá um tempo de julgamento. Haverá um tempo em que esta salvação não será mais oferecida. Por isso que o profeta diz: busquem ao Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora enquanto ele está perto. Essa salvação também ela é por tempo limitado, é uma oferta por tempo limitado, enquanto Deus está perdoando. Nos versos 6 e 7 diz assim: que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Interessante essa expressão, não é? Do tradutor da Bíblia. Que até mesmo o pensamento de fazer o mal deve ser deixado de lado. Que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois Ele os perdoará generosamente. Há uma tradução antiga, tradicional, que diz: Deus é rico em perdoar. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, que Deus é rico em misericórdia. Miqueias capítulo 7, versículos 18 e 19, diz assim: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades sob teus pés, e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Que expressão linda, né? Deus está disposto a perdoar, a lançar os nossos pecados nas profundezas do mar.
E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz o seguinte, vejam só, está falando da misericórdia, da graça de Deus, do propósito que Deus tem de perdoar. No capítulo 1, a partir do versículo 9, e entrando pelo capítulo 2, ele diz assim, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos advogado que defende nossa causa diante do Pai. Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Portanto, esta salvação que está sendo oferecida por tempo limitado, ela é baseada no sacrifício de Cristo na cruz por nós. Foi lá que ele derramou seu sangue por nós. Foi lá que ele pagou pela nossa culpa. E então, por isso, Deus agora, ele pode nos perdoar, ele pode nos libertar, ele pode nos salvar. É isso que nós encontramos, por exemplo, também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que ele diz no capítulo 3, é uma passagem muito interessante, ele diz assim, agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo e condenando o pecado e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Enquanto Deus está oferecendo perdão, aproveite a oportunidade. Deus está disposto a perdoar. A salvação está sendo oferecida. Busque o Senhor enquanto é tempo. Esta oportunidade é limitada enquanto Deus está oferecendo um acordo. É outra maneira que nós temos na Bíblia de se expressar, e está aqui, tudo isso está aqui nesse capítulo 55 de Isaías, nos versículos 3 e 7 diz, venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Então, é um acordo que Deus está oferecendo. Isso está claro, por exemplo, no profeta Jeremias, capítulo 31, em que ele diz o seguinte, versículos 33 e 34. Jeremias, capítulo 31, versículos 33 e 34. E esta é a nova aliança
que farei com o povo de Israel depois daqueles dias? Diz o Senhor: porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Deus está propondo um acordo, uma aliança. E essa aliança é baseada na fé. No capítulo 10 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, versículos 8 a 13, na verdade diz, a mensagem está perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa é a proposta de Deus. Busquem o Senhor. Invoquem-no agora, enquanto está perto, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é a aliança que Deus está propondo. Esse é o acordo que Deus está propondo. Se você crer, confessar com a sua boca e crer com o seu coração e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o Senhor da sua vida, o Senhor vivo, ressurreto, que morreu na cruz para salvar você, então você será salvo. O apóstolo Paulo também diz, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 1, hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da salvação. Então, aproveite a oportunidade. É uma oferta por tempo limitado. E é hoje que você tem que aproveitar. Que Deus o abençoe.